Bom, então, iniciando formalmente agora, tá? Então, começando aqui a gravação, vou agradecer bastante aqui ao Deni, né, para fazer a palestra, a Érica por ter ajudado aí na organização desse evento aqui. Tá? Então, obrigado aí pela disponibilidade. Né? Então, vamos aqui começar a palestra, né, Desafios da Agtex ou Agtex, eu não sei como é que fala também. Tá? Então, Dani, eu tenho aqui como praxe, não é por você, é com todo mundo, tá? Eu nunca apresento muito os palestrantes, que eu parto da premissa que o palestrante sabe se apresentar melhor do que se eu for falar dele. Então, fique à vontade para se apresentar, tá? A sala é sua, então, fique à vontade. Perfeito. Só curiosidade, essa aula era uma aula de empreendedorismo, é isso? Isso, são duas turmas de empreendedorismo da Unicamp, né? Tem uma turma aí que é principalmente do pessoal de análise de sistemas de informação, da disciplina do curso de sistema de informação, graduação em sistema de informação, e a outra turma que tem gente de engenharia ambiental, de engenharia de telecomunicações, eu não sei se tem alguém da engenharia de transporte, mas são as engenharias da nossa faculdade. Tá? Então, tem essas duas turmas misturadas. Então, tem gente de sistema de informação e de engenharia. Não, perfeito. Só para ter uma contextualização. Se fosse todo mundo de agronomia, por exemplo, talvez algumas coisas iam ser um pouco repetitivas, posso falar. Só me apresentando, então. Meu nome é Dani, ou Dani. A maioria que chama de Dani mesmo. Que nem eu estava falando agora há pouco, eu sou descendente de chineses, Hong Kong. Esse é um dos porquês do meu nome e do meu sobrenome. Não é abreviação, nem Dani, nem UNG, tá? É meu nome mesmo. Vocês vão achar eu nas redes sociais por ele. Eu me formei na Unicamp, mas no campus de Campinas, né? Eu sou da sala da Érica, formei em engenharia de computação e eu passei algum tempo nos Estados Unidos fazendo diploma duplo, né? Na UNM. É até um caso engraçado, né? Quando era uma universidade militar, né? E eu, sem querer, me inscrevi no exército lá. Eu servi um semestre como cadete do exército americano nos Estados Unidos. E foi sem querer mesmo. Eu não tinha visto que se eu me inscrevesse e fosse chamado, eu virava militar. Então eu andava fardado na universidade nos Estados Unidos. Depois eu voltei, formei aqui pela Unicamp no último ano e fui trabalhar naquelas consultorias estratégicas, né? Então, de computação, a parte técnica, eu tive pouco tempo, né? Apesar de que os primeiros projetos que eu fiz programava-se muito, era o início de Big Data, modelos preditivos, mas era muito mais voltado em telecom. Fiquei nesse mundo quase 4 anos de consultoria. Aí, de novo, me transferiram para os Estados Unidos, porque uma das minhas especialidades era fusão de empresa, ou lançamento de novas operações. Eu fui fazer uma fusão lá. Voltei, só que consultoria, não sei se aqui alguém pretende ir para alguma grande consultoria, mas é uma vida razoavelmente sacrificante. Saí de lá por causa disso, fiquei uns 5 anos com empresas minhas, da minha família, daí em vários ramos, construção civil, fast food, um pouco de consultoria, clínicas médicas, etc. Aqui em Taubaté, né? Aí, só que Taubaté não é um lugar tão estimulante, eu diria, né? Eu decidi voltar. Quando eu voltei, eu fui para Uber, lá no começo dela ainda, em 2016, 2017. Era uma startup, pouca gente conhecia, eu nunca tinha andado de Uber na época. Eu acompanhei o começo ali, lançamento de várias operações, várias áreas, vários países, até 2018. Em 2018 recebi uma proposta, só que eu tinha que mudar de país de novo, para o México. Dessa vez não estavam muito afim de mudar de país. Aí alguns colegas meus me convidaram para uma empresa chamada Space Time Labs na época. Space Time Labs era um laboratório de aprendizado de máquina e visão computacional em que faziam-se parcerias, outras empresas contratavam a gente para desenvolver novos produtos, né? Mas sempre teve o intuito desses novos produtos virarem novas empresas. E a parte de agricultura foi crescendo muito dentro da empresa. E esse ano a gente fez um spin-off da Space Time Labs, a parte de agricultura, virou uma empresa independente
E ela tem o objetivo de escalar essas soluções, né, que a gente produziu em agricultura para todos os mercados que a gente conseguir. E essa empresa chama Morai, é onde eu estou no momento. E nela eu fico com algumas diretorias, né? Acho que, na verdade, ficam todas as diretorias de negócios. Só a stack de programação, então os programadores não ficam comigo, mas operações, produto marketing, né? Comercial, todas as áreas de suporte e planejamento também ficam comigo. Bem, apresentação de 5 minutos. Não sei se alguém tem alguma dúvida, hein? A plateia está bem quieta hoje. Será que estão aí? Então ninguém quer conversar, Dani. Acho que ninguém quer conversar comigo. O pessoal é bem tímido, mas fica à vontade aí, tá? Daqui a pouco eles aquecem um pouco os motores. Tá ótimo. Acho que eu vou começar, então, falando sobre o assunto, né? Eu contei uma história longa aí, e acho que há uns 4 ou 5 anos, eu venho trabalhando com agricultura, mas com tecnologia para agricultura. Então, a gente começou com softwares, principalmente, e esses softwares eram de aprendizado de máquina, depois viraram de visão computacional, a gente sentiu necessidade de ter outras áreas, como back-end para escalar processamento, front-end para ter interfaces. Aos poucos, a gente sentiu necessidade de todas as áreas de negócio, planejamento, operações, e robótica também veio no meio do caminho. Então, hoje a gente desenvolve robôs, drones, etc. E agora está entrando até outras áreas não tão comuns para a gente, que era comunicação, publicidade, UX UI, porque a gente tinha um apego muito B2B, né? Então, agora está virando um pouco mais B2C, então a gente está trazendo áreas novas para esse mercado. Vou colocar uma apresentaçãozinha aqui, na verdade, isso é muito além de só uma apresentaçãozinha, para mim são muito notes, né? Porque eu não quis trazer muitos números, nem nada, é mais qualitativo. Deixa eu ver como eu faço. Vocês estão vendo em modo apresentação? Sim. Sim. Agora no Google dá para ver o rosto de vocês ainda? Junto não, né? Acho que dá para alterar o layout, Dani. Change layout, tá vendo? Os 3 pontinhos. 3 pontinhos. Change layout. Sidebar. Tomara que funcione. Eu só sei usar o Zoom. Sou muito viciado em Zoom. Não sei usar o Zoom. Peraí. Tá apresentando? Não, tá com a sua foto. E agora? Ah, tá. Mas eu continuo não vendo vocês. É assim mesmo. Então, não vou ver se alguém levantar a mão, etc. Eu interrompo, Dani, fica à vontade. Realmente, no Meet, ou a gente vê a apresentação, ou a gente vê as pessoas. Isso é um problema, mas eu te interrompo aqui, qualquer coisa. Tá ótimo. Então, eu coloquei nessa apresentação coisas mais qualitativas, tá? Basicamente, o compilado de todas as dificuldades, os desafios que, pelo menos eu ou os meus colegas passaram nos últimos anos, tá, em agricultura. Não sei se alguém aqui, será que na plateia trabalha com agricultura, estagia, alguma coisa assim, ou tem contato? Se tiver, manifeste-se. Talvez enriqueça o papo aí. Tem gente que já trabalha, que tem um projeto aqui, eu não sei se a pessoa que está fazendo projeto, porque eles têm que fazer um projeto, tá, Dani? Uhum. Então, eles têm que propor uma startup até o fim do semestre, e aí vai para uma banca de empreendedores. O pessoal ali, tudo do IC, principalmente, vai estar avaliando eles no final do semestre. E um dos projetos aqui, que é do pessoal aí, acho que é da engenharia ambiental, é justamente sobre reciclagem de produtos de...
Como é que é o nome lá? De lugar que mata boi. Antigamente era matador, agora tem um nome mais bonito, né? Mas aí é bem interessante, tá? Frigorífico, talvez. Então é bem interessante, né? Porque ele já trabalhou com isso né, num ambiente desse e agora está tentando criar uma ferramenta para ajudar outros frigoríficos a fazer esse tipo de coisa, né? Tá com mais compliance ambiental, né? Pegar fornecedores que levam esses produtos. Então, um dos projetos é dessa linha. Eu não sei se a pessoa está aqui, está tímida ou ela não veio aqui hoje, né? Mas que tem um projeto, tem, tá? A gente também tem essa pegada bem mais voltada para o meio ambiente, né? Normalmente as soluções que a gente trabalha têm algum viés ambiental. Então, a gente já trabalhou com carbono, utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina e features de satélite para identificar carbono no solo, algumas coisas de conservadorismo, conservação, né, ambiental. A gente trabalhou com várias coisas já. Mas aqui eu vou focar um pouquinho mais em outras soluções, tá? Implicitamente. Bem, só para introduzir, assim, a agricultura hoje, pelo menos no Brasil, tem um grande desafio, né? A gente está chegando nos limites, né, que a gente pode usar as terras no Brasil. Não sei se todos sabem, tem um compliance, né, dependendo do bioma que está a sua propriedade, conservar, acho que entre 20 e, não lembro o final, se era 40% ou 60% de sua área. Depende se é um bioma cerrado ou Amazônia, etc. Então, os mapeamentos que a gente tem está chegando perto do limite, não tem tanto o que expandir em área. Então, agora o desafio é expandir a produtividade para uma mesma área, né? E aí, assim, empresas de tecnologia ganham muita da relevância nesse cenário, porque a grande maior parte das soluções são voltadas para a produtividade, aumentar a produtividade com a mesma área. Dizem alguns especialistas que em, sei lá, 5, 10, não sei quantos anos exatamente, a gente vai ter que dobrar a produtividade aqui no Brasil. Vamos ver. São números um pouco ao ar, assim. Aí, eu tentei clusterizar um pouco os desafios que eu vi durante esse trajeto, né? Tem alguns que tem algum overlap, tá? Pode ser classificados em mais de um grupo. Mas eu vou passar por todos eles. E vocês podem ver que não é pouco desafio, né? Sem contar alguns que eu vou citar, assim, mais cross, assim, né? Por exemplo, a agricultura, o pessoal diz que é um dos ramos mais difíceis, né? Hoje eu concordo. Porque é como se fosse uma fábrica ao céu aberto. Tem uma variedade, uma variância de cenários muito grande, né? Então, tocar uma fábrica com telhado, com processos que conseguem ser bem definidos, já é difícil. Agora, imagina você estar exposto a todo o clima e ao tempo, a todas as intempéries, e você não produz um carro, um tipo. Você tem que produzir soja, tem centenas de tipos de soja, centenas de tipos de milho e algodão no mesmo lugar, né? Então, se muita gente achava que era só colocar a semente e esperar brotar, não é bem assim. Vamos lá, então. Alguém tem alguma pergunta? Observação? Érica, se você quiser complementar, só entrar aí no meio. Pode deixar. Vamos lá, então eu classifiquei aqui, né? Cultural e social, então são aspectos um pouco mais humanos, operacionais, então esse operacional eu entendo como coisas mais físicas, né? Computacional, eu coloquei tudo relacionado à tecnologia, assim, tanto computação quanto conectividade, etc. A gente tem desafios no campo econômico, financeiro, etc., dos tipos de modelo que a gente consegue para esse público, tá? A gente tem bastante desafios naturais da indústria, que eu coloquei como bioquímicos e climáticos, né? Não sei se é o melhor, eu criei isso aí agora. E tem bastante coisa regulatória, tá? É uma indústria que tem bastante regulação em volta.
Vamos lá. Ponto de vista cultural e social, né? A grande maior parte das terras, né, são passadas de geração em geração, né? Então, quando você vai, provavelmente numa fazenda, etc., você vê, às vezes, várias gerações trabalhando nela, né? Desde aquelas pequenas, assim, que é um pouco mais manual, até as maiores, tá? Eu já cheguei a visitar fazendas familiares de 100 mil hectares. 100 mil hectares são 100 mil campos de futebol. Então, se alguém já jogou futebol num campo oficial, são 100 mil campos daqueles. Não é nem... é bastante. Tá. Acho que os maiores grupos que eu conheço, acho que é a Raizen e a Fibra, né, Suzano, que aí já não é exatamente, mais eucalipto, né? Tem 1,3 milhões, 1 milhão de hectares. E o maior grupo de soja, milho e algodão é a SLC Agrícola aqui no Brasil, tem 650 mil hectares, e é um dos grandes parceiros da nossa empresa, né? Então, eles têm um braço de inovação muito grande, apoiam a gente, acabam sendo nosso primeiro cliente e também laboratório. Quem tiver curiosidade ali, só dá um Google, SLC Agrícola, eles têm capital aberto na bolsa e etc. Aliás, acho que foi a primeira empresa de agricultura com capital aberto no Brasil. Talvez no mundo, não sei, não tenho certeza, mas no Brasil eu tenho certeza que sim. Bem, indo aos pontos aqui, né? O tradicionalismo, conservadorismo. Quando eu visito, assim, esses produtores, né, a gente percebe que eles são razoavelmente resistentes à mudança, né? Acho que por ser um tipo de negócio que já vem de muitas gerações, então eles são um pouco resistentes, tá, a mudanças. Não todos. Tem muita gente que, novas gerações, querem trazer tecnologia, querem trazer novas práticas, etc. Mas geralmente as gerações anteriores são um pouco mais resistentes, não todas, tá? E até tem perfis diferentes dentro do Brasil. Centro-Oeste, você vai pegar um perfil. Então, o Centro-Oeste é uma região talvez um pouco mais nova em soja, milho e algodão, tá? Então, teve um aumento muito grande da década de 70 para cá, com novas tecnologias. A soja não era adaptada para o clima de lá. Então, hoje tem variedades de soja que são adaptadas e expandiu-se muito. No sul, já sempre teve bastante plantação, é outros tipos de soja. Então, dizem, né, que o Centro-Oeste é um lugar que ficou rico primeiro, antes de ficar caro, e o sul é um lugar que ficou caro antes de ficar rico, apesar de ser mais antigo. Então, você vê que o Centro-Oeste, ele investe mais em tecnologia, são grandes propriedades, o pessoal tem mais dinheiro, e o sul é um pouco mais resistente, assim, tá? A tecnologia, apesar de eu achar que eles entendem muito mais de tecnologia, e aí criou-se essa resistência um pouco maior de usar novas práticas, né? Ser um pouco mais, vamos dizer, sei lá, talvez desconfiado. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio aí, quem trabalha com tecnologia e agricultura, essa barreira do tradicionalismo, né, da indústria. Outra coisa que eu senti bastante, né, assim, essa assiduidade com a tecnologia. Assim. A gente tem uma mão de obra lá, agrícola, assim, bem mais simples, menos escolarizada em geral. Então, imagina operadores de máquina que tiveram escolaridades bem mais básicas que a nossa, operando pulverizadoras de 2, 3 milhões de reais, com vários comandos em inglês, tecnologia, assim, bem mais difícil de usar do que talvez seu smartphone. Então, a gente tem uma certa resistência cultural social ali e da capacidade de mão de obra também, tá? Para utilizar a tecnologia. Então, quem opera elas, às vezes não está preparado. Mas tem mudado também isso, tá? Os operadores agora, com o tempo, deixaram de ser, sei lá, uma mão de obra tão simples para tornar-se um pouco mais qualificada. Então, hoje é comum se encontrar na lavoura pilotos de drone,
operadores estão acostumados a usar monitores da John Deere, Case, que vem de outros países, com instruções até em outra língua, tá? Mas ainda não é super comum, mas tem aumentado. Dúvidas? Perguntas? Ninguém aí? Vamos em frente, Dani. Aí no final a gente Tá bom. abre as perguntas. Fica à vontade. Do ponto de vista operacional, tá? Pode parecer um pouco estranho ou não, né? Dependendo de quem está acostumado. Distribuição elétrica é um desafio ainda. Tá? Regiões mais inóspitas, assim, não sei se alguém teve oportunidade para o interior do Mato Grosso, etc. É mais difícil, entregar potências mais altas para alguns equipamentos é mais difícil, então, aqueles pivôs de irrigação, além do desafio ali ambiental, né, de captar água, etc., muitos deles só não são instalados porque não tem energia elétrica suficiente. Então, isso acontece também para outros equipamentos onde se demanda mais energia, né? Então, vou dar um exemplo. A gente trabalha com tecnologia, a gente quer colocar talvez servidores, alguma coisa, alguma fazenda, e a potência não é suficiente às vezes, ou é muito intermitente, né? Cai toda hora, enfim. Então, vocês vão ver que é uma combinação aí de energia elétrica e computacional ali, tem desafios também. Tá? Aí tem acessos físicos, né? É difícil chegar em alguns lugares. Por exemplo, fui umas semanas atrás para Luiz Eduardo Magalhães, né? Então, tem um aeroporto pequeníssimo perto, Barreiras, mas o outro mais perto é Brasília. Então, você tem que pegar um voo daqui, ir até Brasília e dirigir 7 horas para chegar em Luiz Eduardo Magalhães. E tem lugares bem mais inóspitos, tá? Maranhão, ali na divisa, outros lugares, divisa com o Amazonas. Tem pessoas da empresa que tiveram pegar um avião até Palmas e dirigir 12 horas em estradas de terra até chegar. Não porque era longe, porque a conservação das estradas é ruim, quando chove tem muita lama, então tem esse grande desafio, tá? Logístico para a agricultura. Daí tem também o clima e o manejo, né? O manejo é como se trata, operacionaliza todo o dia a dia, né, da fazenda. A gente tem bastante desafio também climático. Então, se chove, a gente não consegue voar um drone. Se chove, a gente não consegue entrar com máquinas, que elas escorregam, pisoteiam, atolam. Mas sem chuva também a gente não pode entrar para plantar. Então, operacionalmente, o clima traz bastante desafio, tá? Para a tecnologia. Depois vem alguns computacionais, assim, desafios, né? Esses lugares não costumam ter banda larga. Poucos têm cobertura de 4G ou 5G. Quando tem, são bem fracas, vamos dizer assim. Então, o que você vê de máquinas conectadas, processamento em nuvem, em algumas regiões é praticamente impossível. E processamento e armazenamento talvez seja uma decorrência disso, né? Então, como a gente não consegue processar em nuvem, não consegue usar a internet rápida, a gente tem que criar centros de processamento locais e elas são bem pesadas, tá? São difíceis até de levar até lá. A gente teve casos aqui de equipamentos que naquelas estradas ali se quebram, se perdem, etc. Então, a gente tem esse desafio aí de conseguir montar centros de processamento dentro de áreas rurais, com pouca energia e difícil acesso. Então, até o acesso remoto que a gente faz, às vezes é difícil, por causa da internet ser muito lento. Mudando um pouquinho de assunto, né? A gente falou bastante, um pouco computacional, cultural, mas indo para uma parte mais econômica, né? Juntando um pouquinho com o perfil ali do primeiro slide, modelos de negócio, assim, um pouco mais complexos, eles são bem resistentes, tá? Então, não sei se o pessoal
que está nessa área de empreendedorismo já viu os modelos de revenue share, economy share e etc. que você pode fazer. Por exemplo, quanto você economiza de uma operação, você tem um percentual dessa economia. Eles não costumam aceitar muito, tá? Eles são bem mais tradicionais para modelos. Eles preferem uma compra normal. Você me fala um valor, eu compro e ponto final. Já em outros lugares, outras indústrias que eu trabalhei, isso era bem comum. Tem um que é bem interessante aqui, o cenário, é que os grandes players assim, de agricultura geralmente são de insumo ou maquinário, tá? Então, maquinário tipo John Deere, Case, Massey Ferguson, insumo tem Bayer, BASF, Syngenta, vários outros. E geralmente são eles que investem em tecnologia, só que tem um conflito de interesse aí. Por exemplo, se fosse a Bayer produz herbicida, então eles investirem em tecnologia talvez que faça aplicação de herbicida para precisão é um conflito de interesse dentro da empresa, e os produtores veem esse conflito de interesse do ponto de vista deles e são um pouco resistentes, às vezes, tá, a contratar serviços. Eu conheço players que, por exemplo, tem uma tecnologia de mapeamento de pestes e doenças, só que os insumos que eles compram de pestes e doenças são daquela mesma empresa, do mesmo grupo. Então, apesar de eles mapearem, eles nunca colocam dentro daquela ferramenta o produto que eles vão aplicar, porque o grupo de insumos tem acesso ao insumo que eles iriam usar e eles acham que tem algum conflito de interesse. Então, é um cenário um pouquinho difícil, assim, para esses grandes players. E tem um competitivo que é interessante, é que a tecnologia chega, né, eles contratam, e muitas delas não dão certo. Pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo, né? Então, a gente tem concorrentes, a Morai aqui, que a gente tem concorrentes. Muitos nossos concorrentes não conseguiram dominar nenhum mercado, por apresentar alguns problemas no desenho do produto, ou precificação, etc. A gente pode achar bom, porque ninguém conseguiu dominar o mercado, mas também é ruim porque perverte um pouco essa percepção do cliente, né? De tipo, pô, essa tecnologia não funciona, por que se não funcionou deles, por que eu vou comprar de vocês? Então, o cenário competitivo tem um pouco disso, assim. Às vezes o sucesso ou insucesso dos competidores é a favor ou é contra, tá? A gente tem outros desafios também, né? Como tem uma diversidade biológica, química, climática muito grande nessa indústria, é difícil a gente fazer soluções, vamos dizer assim, que sejam robustas para todos os cenários. Vou dar um exemplo bobo, tá? Tem uma empresa que fez um pluviômetro, só que ela nunca tinha colocado em regiões que choviam muito assim aqui no Brasil. Então o pluviômetro simplesmente transbordava, eles não tinham calibrado para aquela região. E tem coisas muito mais complexas, né? Se você usa software de reconhecimento de imagem, etc., se você tem muitas variedades de soja, pode confundir a identificação da soja ou da erva daninha, de alguma outra coisa. Diferenças de solo também. Então, esse é um case mais público, a gente fez muito tempo ferramentas para raiz, né? Que é aí perto, de imagem. A gente teve que mapear praticamente todos os tipos de solo, todas as variações de cana, em todos os estágios possíveis, em todas as climas possíveis, se estava chovendo, não estava chovendo, de imagem, para conseguir fazer um software robusto o suficiente para identificar a cana, o tipo de árvore daninha que estava crescendo ali e as falhas na plantação. Então, fazer tecnologias dependendo da tecnologia, para essa diversidade muito grande, é bem difícil. E tem outra coisa que é muito difícil ali nessa indústria, é provar alguma correlação ou causalidade, né? Por ser em campo aberto, você conseguir provar que o que você fez é o que influenciou na produtividade final é muito difícil. Porque pode ter sido porque choveu um pouco mais, um pouco menos, excluir esses efeitos
por não estar dentro de um laboratório ou um ambiente um pouco mais controlado, é muito difícil, tá? E não sei se todo mundo sabe definir correlação e causalidade, mas se tiverem, depois eu explico um pouco. E também, assim, agricultura, acho que vocês devem ter visto bastante em jornais, etc., é bem regulado e tem uma tendência a agricultura a usar veículos aéreos ou drones, ou avião já é bem usado faz muito tempo, tem bastante regulação. Então, do lado esquerdo aqui, eu coloquei regulações da ANAC, né, que não é bem ambiental, é aeroviário, mas não sei se tu não sabe, um piloto só pode voar um drone, por exemplo, hoje no campo. E estão querendo mudar essa regulação. Por quê? Porque os drones, na verdade, não são pilotados manualmente, né? São os planos de voo, etc., são automáticos, e um piloto está lá mais por causa de emergência. E bem ou mal, assim, cair um drone, por exemplo, de imageamento numa lavoura não causa muitos transtornos. Diferente, talvez, de um avião. Né? E outras coisas da ANAC de regulação que impactam bastante tecnologias aéreas ali, é que todo drone, todo veículo, qualquer coisa que levanta voo numa área rural, eles tinham uma autorização, tá? Essa autorização hoje é feita manualmente, então tem que uma pessoa entrar numa página, pedir autorização, esperar a liberação para poder voar o drone. E não tem automatizações, então se a gente pensa em fazer uma solução de larga escala, que voe drones por muitos lugares, é um desafio de escalabilidade, tá? Não tem automatizações ali no meio para pedir essas autorizações. E do lado direito... Sem contar as restrições também com aeroporto, essas coisas, né, também. Então, dependendo de distância de aeroportos, e quando a gente fala aeroportos, não precisa ser aeroporto comercial, tá? Pode ser pistas rurais mesmo, tá? E elas contam como aeroporto para a ANAC. Então, tem zonas que não pode voar nada além dos aviões. Tem uma região cinza ali que pode, com certas autorizações, e fora dela, quase a todo momento. Tá? E do lado direito, a gente tem o Ministério da Agricultura, que também regula muitas coisas. Assim, eu acho muito bom, só que tem algumas coisas que eles podiam prover também automatizações, etc., APIs para a gente. Por exemplo, qualquer aplicação feita por drones na agricultura tem que ser registrado no Ministério da Agricultura em até 30 dias, e hoje também é feito manualmente. Então, tem o laudo do agrônomo que foi aplicado, em qual lugar, você tem que entrar numa página, submeter. Então, para ganhar escala também, hoje talvez tem que contratar 150 pessoas para ficar fazendo isso manualmente, ou eles proverem uma API que a gente consiga fazer o software que faça todos esses processos automaticamente. E o treinamento também dos próprios pilotos, né, Dani? Os pilotos também, então, é algo que eu esqueci, né? Para um piloto, assim, poder fazer aplicações com algum insumo usando drones, ele tem que ter um treinamento especial, ele tem que ficar uma semana lá, tem que tirar uma certificação. Então, regulatoriamente tem bastante desafio também. Então, algumas coisas têm mudado, né? Então, já se fala hoje da ANAC liberar um piloto para cada 3 drones, isso aumenta muito a produtividade ali no dia a dia. Os talhões ou lavouras, né, de soja são muito grandes, então às vezes para imaginar um talhão com um drone demora-se 1, 2 dias, com 3 drones ao mesmo tempo demoraria 1/3 disso. Então, para a produtividade, etc., do trabalho faz bastante diferença. Bem, cara, eu falei acho que mais de uma dúzia aí de desafios. Não tenho tanto mais a adicionar. É isso, Dani? Que você tinha preparado? É isso que eu tinha preparado. Assim. Então só são esses desafios, então tá tranquilo, né? Tranquilo. Geralmente, para você lançar uma solução em tecnologia, você tem que percorrer tudo isso aí. E um pouquinho mais, às vezes. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou fazer uma pergunta antes. Pergunta sincera minha, tá?
cara, você falou de tanta coisa. Qual é exatamente o escopo da Morai? A Morai trabalha com vocês tecnologia fazem? para agricultura, né? Como? Quando a gente fala tecnologia para agricultura. Então, Hoje, é geral. é Qualquer geral. solução tecnológica. Isso. Então, até biológicos a gente está começando. Então, assim, hoje a gente começou com soluções de modelos preditivos, tá? Que usavam satélite e aprendizado de máquina para prever safra, tá? Então, modelos climáticos, etc. Depois a gente foi para a parte de imagem, então, identificação de imagens com satélite, depois drone. Então, isso foi criando necessidades, né? Então, a gente tem times muito especializados em satélite aqui dentro, só em pipeline de dados satélites, são dados muito grandes. Né? Tem times especializados em inteligência artificial para satélite, tá? Usando essas imagens. Depois a gente começou times de operação e de drone. Então, tem time especializado em voar drones, fazer imagens. A partir disso, também tem times especializados em visão computacional com essas imagens. Depois disso, a gente foi criando áreas de negócio que foram necessárias, né? Aí que eu vim também, lá no começo da empresa. E depois a gente começou a entrar em robótica. Então, a gente tem robôs em desenvolvimento, a gente tem parcerias. A gente tem um laboratório dentro do INSPER, tá? Com robôs lá, etc. Então, a gente tem uma parceria bem íntima ali com o INSPER. Eles têm laboratórios muito legais. Recomendo aí, se puder ir lá visitar. Muito bom. E além disso, a gente começou um pouco depois, agora, a mexer com biológicos, tá? Então, a gente tem sequenciadores genéticos ali, a gente faz amostragem de solos, identificação de microbioma, e a gente pretende começar a desenvolver, vamos dizer, lactobacilos para o solo. Né? Muito bom. Ó, temos algumas perguntas aqui. Deixa eu fazer essas perguntas para você. Então, o Rafael perguntou: quais são as maiores dificuldades para a implementação dessas tecnologias nas fazendas? Você já pontuou aí, mas se fosse para destacar. Cara, eu destacaria desafios operacionais, tem muitos, dependendo da tecnologia. Então, quando é satélite, tem um grupo de dificuldades ali, nuvem é um problema, recorrência, tamanho de processamento. Cara, assim, tem processamento de satélite que a gente fez aqui, que a gente tinha em teste de foguete. Gastava, sei lá, 100 mil reais em horas de processamento, tá? A gente chegou a levantar quase 1000 máquinas na nuvem já para processar durante 1 ou 2 dias, né? Desafios operacionais quando usa drone ou robôs são os desafios de clima, de terreno e etc. Outro desafio que a gente tem, assim, de perfil, né? Eles estão muito acostumados a fazer os mesmos processos deles. Então, quando começa uma tecnologia, a gente precisa de pessoas que auxiliem eles a implementar esses novos processos. Então, eles não estão acostumados a pedir, sei lá, vamos imaginar um drone para identificar as pestes das doenças que a gente tem para fazer uma aplicação. Eles não estão acostumados simplesmente com esse processo. Então, eles têm time só de implementação para ajudar eles a implementar. E modelos de negócio também é um grande desafio. Um grande desafio é econômico, assim, tornar todas as operações viáveis, né? Então, é custoso, muito custoso hoje em dia, deslocar computadores, time, drone, carro, no meio do Centro-Oeste. Ok. Temos mais uma pergunta. Brasil, eu fiz até um comentário aqui, tá? Aquela fazenda que você falou, 100 mil hectares, eu fui procurar aqui as informações, ela é maior que Singapura. Tá? Então, só para você ter uma ideia, né? Um país, né, bastante rico, tá? Então, ou Bahrein, tá? Bahrein também é menor que essa fazenda. Tem umas coisas interessantes. Esse fazendeiro dos 100 mil hectares, ele planta majoritariamente soja. Né? A gente sabe que EBITDA médio por hectare, o retorno operacional por hectare de soja é perto de R$1.000. Então ele lucra, de lucro, uns 10 milhões de reais por ano, né? De lucro. E ele nunca comprou no Mercado Livre, nunca usou Uber. Então você imagina o perfil da pessoa, né? É um cara que
Tem dinheiro Internet? infinito. Né? O que é isso? Ele usa o celular, etc. Cara, o agrônomo dele não digita no WhatsApp, ele só manda áudio. Hum. E não digita. Sabe, são coisas que, pra gente, talvez, que tá muito acostumado a morar em cidade, é um pouco estranho, assim, de perfil. Nossa, eu imagino que eu odeio ter que ficar ouvindo áudio no WhatsApp, mas manda um texto, pelo amor de Deus. Então, imagina, o cara nunca andou de Uber, nunca comprou em página de internet, Mercado Livre, nada. Mas tem centenas de milhões de reais para gastar em tecnologia, mas nunca fez isso. Você tem que ter um bom argumento, né? Não. Aqui, ó. O Arthur fez a seguinte pergunta: da parte da cultura diferente em cada região, onde você achou mais difícil de lidar? Depende do que você quer lidar, tá? Rio Grande do Sul, o que acontece? Rio Grande do Sul, o pessoal são propriedades menores, tá? Do que no Centro-Oeste. Então, mas produzem muito mais. A tecnologia lá chegou antes e por causa disso eles são mais resistentes, porque várias tecnologias não funcionaram. Então, para implementar algumas tecnologias lá, por eles terem um histórico, é bem difícil de colocar. Já no Centro-Oeste, esses grandes latifundiários têm muito dinheiro. Então, e eles sabem que qualquer 1% a mais de retorno é muito dinheiro para eles, sabe? Então, vamos falar assim, uma propriedade de 1.000 hectares no Centro-Oeste, você é um dos menores que existem. 1.000 hectares no Rio Grande do Sul, você é muito grande. E esses caras do Centro-Oeste têm na média 30, 40, 50 mil hectares, eles têm muito dinheiro, eles sabem que pode dar errado, mas eles testam muito mais, apesar de serem menos analíticos com as tecnologias. Então, acho que o Sul é um pouco mais desafiante, do meu ponto de vista. Muito bom. Bom, enquanto... Ó, veio uma nova aqui de um xará meu aqui, o Marcos. Como convencer esses fazendeiros que não têm tanto envolvimento com a tecnologia? Olha, convencimento, a grande maior parte das vezes, está em explicar de forma simples para eles como funcionam e mostrar o retorno econômico. Tá? E geralmente é aos poucos, tá? Eles não vão contratar um serviço para a fazenda inteira, geralmente é uma lavoura. Então, aos poucos, você vai convencendo eles do retorno. Tá? Mas acho que é um modo. E outra, assim, convencimento não vai ser por comercial no Instagram, nem nada com eles, tá? Acho que nenhum deles, eu já falei com centenas, nenhum deles nunca comprou nada, a não ser que vá um vendedor na fazenda dele, converse com ele, apresente o produto, faça testes, aí sim ele começa a adotar a tecnologia. Então, fazer anúncio em Facebook, ou Instagram, ou TikTok, ou na televisão com eles não vai funcionar. Muito bom. Desculpa, vou aproveitar aqui que você lançando uma bola, vou chutar aqui para os alunos, que é uma coisa que eu sempre puxo a orelha, pessoal de TI, né? Nós aqui, todos da origem aqui do mundo da TI, que eu acho que um dos grandes problemas da TI é exatamente isso, né, Daniel? Ele não saber vender de uma forma simples e não técnica, né? Então, você vê os caras da TI indo lá na diretoria falando, preciso mais dinheiro para comprar um servidor, para portar o sistema operacional. O cara vende soja. Ele não entende o que é servidor, sistema operacional. Se ele não falar, olha, eu preciso mais dinheiro para aumentar a produtividade da soja, para, né, vender para um cliente especial. E a pessoa tem essa dificuldade, né? Normalmente fica falando de linguagem, tecnologia, protocolo, né, e não fala de negócio, né? Então, para você que veio do mundo da TI, como é que foi essa transição? Olha, por eu ter começado, talvez, minha carreira em consultoria, ter trabalhado em várias indústrias, acho que desde cedo eu aprendi que é difícil para uma indústria ou outra entender do lado, né? E era formado de computação, mas eu fui trabalhar em telecom. Telecom é mais próximo, né, de tecnologia. Então, foi menos resistente. Depois fui para o varejo já é um meio termo, tá? Hoje é super tecnológico, mas tem cara de novo, mas acho que uns 15 anos atrás que a gente se formou, Já faz. Então. O varejo era um pouco mais resistente, tecnologia. Depois eu comecei a entrar em indústrias, assim, metalurgia, siderurgia, agricultura. Mas basicamente, assim, você simplificar muito a mensagem.
para ver se eles entendem. Não esperar que você chegue lá, fale um monte de coisas complicadas, eles vão entender e vão ficar confortáveis com isso. Muito bom. Bom, enquanto não vem perguntas aqui, eu vou fazer, porque eu tenho muitas. A Erika sabe que se deixar, eu fico falando até às 10 da noite. Normalmente, quando a gente fala, né, eu gosto muito dessa comparação teoria e prática, né, no mundo real, né, com o que a gente vê nos livros, na academia, né, e na teoria, quando você falar para uma empresa crescer, para uma startup, uma empresa de tecnologia crescer, escolhe um foco, foca muito, né, e aquela primeira pergunta que eu fiz, que vocês fazem de tudo, né, como é que você comentaria isso? Quer dizer, assim, né, é a teoria que está errada ou vocês realmente têm um diferencial para poder trabalhar com tanta coisa diferente e dar certo? É que assim, o que a gente faz geralmente é ter esses vários produtos em fases diferentes, tá? Então, por exemplo, a gente tem um produto de identificação de ervas daninhas, usando imagens de drone, que está bem maduro. Então, hoje a gente foca muito em ganhar escala, melhorar estruturar os processos, automatizar eles para ganhar escala e conseguir atender o cliente, né? Aí, assim, hoje a gente operava muito dentro desse parceiro, né? Que é uma grande corporação. Então, a gente está criando para esse produto, desenhando esse produto para os outros públicos, os outros perfis de fazendas, etc. As grandes corporações é um perfil, tá? Esses fazendeiros aí, pessoas físicas, etc., é outro perfil totalmente diferente. Enquanto isso, a gente tem outras ferramentas, né, que ou já estão provadas que tem algum valor, mas a gente não chegou nessa fase de ganhar escala, ou a gente está ainda em fase de pesquisa, que nem os de biológicos, né? Tá uma fase super incipiente, assim, mas é o começo. Então, a gente foca muito em alguns produtos, né, em paralelo, mas cada um numa fase muito diferente de foco. Muito bom. Vamos lá. Tem um insight muito interessante que eu falou com agricultores a última vez. O que eles relataram, né? Eu faço muito focus group com eles, né? Eles relataram que assim, empresas que só têm um produto na agricultura não conseguem manter engajamento. Porque sempre quando o vendedor, uma coisa que vai lá, é sempre o mesmo produto, e não consegue manter engajamento, assim, aquela marca, na cabeça deles. No entanto, o outro extremo, para eles, também é muito ruim. Quando tem 30, 40, eles falam, cara, tem empresa que vem aqui que nem sei o que eles vêm fazer, de tanta coisa que os caras têm, eu nem sei se é bom, se é ruim, sabe? Então, dizem eles que, assim, se você tiver uma meia dúzia de produtos bons, é o ideal, que você consegue ter um engajamento recorrente ao longo do ano. Então, representante, vendedor, vai lá conversar. Um consultor mais técnico, a gente chama de RTV, né? Representante técnico de vendas, né? Na agricultura. Mantém engajamento ao longo do ano. O engajamento deles é pessoal, tá? Mas também não é caótico ao ponto de nem saber que produtos eles oferecem. Uhum. Deixa eu pergunta bem pontual para você, Dani. Você é um cara de computação, IC, né? Uhum. Certo? E certo. Por que você ficou com tudo menos TI? Empresa. Então, é que mesmo as partes de negócio aqui são bem técnicas ainda, tá? Então, se você não entende muito o que está acontecendo, você não consegue desenhar um produto, você não consegue saber os caveats dele, e você não consegue nem explicar para o cliente. Então, eu sou muito mais uma interface entre os dois mundos do que uma especialidade de um lado ou do outro, tá? A Erika é o mesmo exemplo, tá? Ela é uma interface entre esses dois mundos, tanto o mundo de negócios quanto o mundo de tecnologia. E eu acabei saindo por acaso do destino, assim. Até, acho que ano passado, eu dei uma entrevista, que começaram a me perguntar, né, cara, assim, foi indo a minha carreira, entendeu? Foi caminhando para outros lados, mas eu sempre fiquei no meio de dois mundos, entre negócios e tecnologia. E temos no time, acho que o pessoal bem técnico mesmo, que gosta, assim, então deixa com eles. Ele é o que estou conhecendo agora, Erika, mas eu acho que você não vai querer cuidar da parte técnica, Também não, né? não, então a gente deixa com essas outras pessoas que gostam dessa parte técnica, gostam de codar mesmo, então...
Eu comecei muito cedo a programar, né? Achava que eu programava bem até entrar na faculdade. Aí eu percebi que, tipo, a barra é muito mais lá em cima. Me formei, sem bomba nada, tranquilo lá, mas já... E também foi ao acaso, né? Eu fui para essa consultoria ao acaso. Eu estava passando a biblioteca central na Unicamp, vi lá palestra, consultoria, assisti essa palestra aí, né? Sentei, assisti a palestra, eu gostei muito. Você pode fazer a prova 2 vezes na vida. Tô aqui, né? Vou fazer a prova uma vez para ver como que é, né? Fiz a prova e passei. Eu falei, e agora o que eu faço? Né? Estuda case, economia, estratégia, pricing, valuation, para fazer as entrevistas. Estudei sozinho, a Erika tava até comigo nessa época aí. Eu ficava na aula lá de, sei lá, compiladores, mas estudando valuation, para poder fazer as entrevistas e acabei passando. Daí, assim, meu primeiro projeto, assim, a gente tem um monte de base de dados, a gente precisa fazer um monte de análise estatística e etc, né? Você que é o estagiário de computação, assim, então, toca todas as bases de dados, dá um jeito aí. Eu aprendi SAS, fiz bastante coisa em programação, mas o foco era criar modelos, né? E aí começou os primeiros lá de regressão, modelos preditivos de churn, e etc. Isso há uns 15 anos atrás. Aí depois, aos poucos, eu tornei gestor, etc. Fui saindo um pouco, mas foi ao acaso. Legal. Na sua história, Dani, você falou, teve experiência nos Estados Unidos, teve experiência no Uber, teve o fato de ter empresas na família, né? Então já trabalhar. Todo esse caminhar, você acha que ajudou ao que você está fazendo hoje? Ajudou bastante, tá? Eu vou dar exemplos, né? Assim, na minha família, assim, parece que desde lá da China, Hong Kong, na verdade, minha família veio para aqui porque parte dela morava no sul da China, daí teve revolução, vieram para o Brasil, né? Aí perdeu-se todas as empresas lá e recomeçaram aqui no Brasil. Então, essa pegada de empreendedorismo, abrir empresas novas, etc., sempre teve aqui na minha família. E sempre é ensinado desde criança você a tocar esses negócios, tá? Então, não recomendo para ninguém, mas eu comecei a trabalhar bem cedo, tá? Assim, 8, 9 anos, meu pai já me ensinava os básicos, assim. Com 12, 14 anos, eu administrava obras de casa, sozinho, contador, tudo, 14, 15 anos, né? Isso ajudou bastante. Não é tão legal que você perde um tempo da sua vida ali, mas eu tinha tempo, tá? Eu estudava, eu, sei lá, fazia esporte, jogava StarCraft, Counter-Strike, aí começou as coisas de computação, eu programava, então dava tempo de fazer tudo. Mas começou aí, ajudou muito, tá? E coisas assim, que para mim eram básicas, e eu vejo que os empreendedores aqui da região não tinham, sei lá. Meu pai tem demonstrativo de resultados das empresas deles desde a década de 60, velho, feito em papel, indexado em dólar, porque tinha muita inflação naquela época. Então, esses aprendizados vieram desde criança. E depois, assim, consultoria, cara, foi um aprendizado, assim, fenomenal para mim. Então, toda essa cultura corporativa, do que se precisa saber, como estruturar grandes empresas, eu aprendi lá. Então, todo esse caminho me ajudou bastante. Muito bem. Bom, eu acho que eu sei a resposta, mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque, afinal de contas, eu sou professor da Unicamp, né? E vocês vindo da Unicamp, né? Por que vocês têm um grande trabalho com o INSPER e não com a gente? Então, vamos lá. Então, eu acho que eu sei a resposta, mas eu tenho que fazer a pergunta. Historicamente, a gente tinha bastante gente da USP na empresa. Os primeiros, sei lá, 6 eram da USP, eu acho. Então, a gente tinha uma relação próxima com os professores da USP, tanto que o escritório em Pinheiros, do outro lado da USP. Então, o primeiro escritório de São Paulo. Aí depois veio um dos sócios do ITA também. Então, tinha um pessoal do ITA, por isso que a gente tem escritório em São José dos Campos. E eu sou o 10º funcionário. Tentei fazer várias coisas em Campinas, mas a gente sempre tem uma estratégia, né? De trazer pessoas desses grandes centros,
aí, assim, começar a ter um relacionamento com a universidade que é próxima e criar um escritório. Então, Campinas, espero que seja o próximo da fila, tá? Vai A crescer. gente tem 4 pessoas agora em Campinas. 4. Quando tem uma meia dúzia, dá para ter um pequeno escritório e etc. Mas eu já... E o do INSPER foi porque um dos outros sócios é vizinho do Marcos Lisboa, dono do INSPER. Então, o Marcos Lisboa falou, chega aí. Networking sempre funciona, né? Não, eu sei, assim, por exemplo, eu nem falaria assim, é fácil de fazer qualquer tipo de coisa formal com a Unicamp, porque você vê daqui, a Erika vê daqui, sabe? Não é. Né? Qualquer coisa difícil é um parto, eu já tentei fazer alguns convênios, assim, desistir, né? Mas já deixo a porta aberta aqui para coisas informais, tipo um trabalho conjunto, um TCC, né? Alguma coisa que a gente faça em paralelo, isso já está aberto. Coisas maiores, sempre estou aberto, mas Unicamp é complicado. Agora, coisas informais, trabalhos informais, coisas que envolvam, né, alunos, que ajudem de um lado vocês, mas ajudem os alunos também a ter um conhecimento maior desse mundo, a porta está aberta aqui, tá? Show. Isso é interessante, porque no INSPER começou assim, agora eu estou me lembrando, antes do laboratório, todos os TCCs do INSPER têm participação de uma empresa, né? A gente entrou como orientador de TCCs lá, né? E aí, o primeiro ano que ele participou, a gente ganhou de melhor TCC do INSPER. E aí que começou, assim, a engajar mais, né? E ter 2 ou 3 TCCs todo ano, e o laboratório, veio um escritório pequeno lá, depois a gente, ser bem sincero, a gente contratou um dos professores, então, o diretor da área de automação e robótica veio do INSPER, e assim foi, entendeu? Não, esse ano, inclusive, a gente ia ter um TCC com uma outra empresa aqui de Campinas, infelizmente deu errada porque é uma startup, não vou mais falar muito aqui para não identificar, mas provavelmente a Erika conhece os donos também, só que a startup foi comprada por uma empresa americana que fechou tudo, né? Então não pode fazer nada. Então aí a PCC acabou, assim, né? Nasceu e morreu em um mês. Mas a gente já estava desenhado isso, um projeto, trazer alguma solução, algum desenho, né, que a gente consiga, um aluno gostar de fazer, porque aqui o TCC agora tem tanto TCCs acadêmicos como TCC de desenvolvimento. É lógico, para um aluno, tem que ser uma coisa pequena, tal, né? Mas dá para fazer um produto e valer como um TCC também. Tá? Então, uma coisa interessante é que o Frederico não pôde participar hoje, né, mesmo. Mas o Frederico é o Head de Inovação da SLC Agrícola. Eu comentei, acho que é o maior grupo de soja, milho e algodão, acho que do mundo. Ele é uma pessoa que aproxima muito esses mundos, tá? Então, a Unicamp Ventures, a SLC tem participação lá, a Embrapa da Unicamp, eles têm bastante participação. Então, mesmo fora, não tendo participado hoje, talvez seja uma pessoa legal para onboard ali, para ter, talvez até com a SLC Agrícola, não com a gente. Legal, bom, qualquer coisa passa meu contato. Agora, vamos lá. Você falou que você começou toda essa sua trajetória passando pela Unicamp, viu lá uma coisa e foi ver a palestra, né? A gente tem 49 alunos vendo palestra aqui agora. Existe a possibilidade para... Tem gente perguntando, tem estágio, tem... Enfim, o que existe de oportunidade na sua empresa lá? A gente estava com várias vagas abertas, preencheram agora. Assim, geralmente a gente contrata, hoje por ser pequeno, a maioria que a gente contrata é mid-level, assim, tá? Mas a gente está abrindo, sim, vagas de estágio, em breve, eu acho. Começo do ano que vem, né? E tanto para áreas de negócio, por exemplo, no meu time tem os famosos Product Managers, etc. Então, para um Product Manager, acho um pouco cedo, mas talvez para o começo ali de carreira na área de negócios tenha, assim, estágios. Na área técnica sempre tem, tá? Então, quem é de computação, quer trabalhar com machine learning, ou com back-end, ou front, com certeza no começo do ano que vem, acho que vai ter novas vagas, tá? E onde eles acham essas vagas? Nas vagas, geralmente é anunciado no LinkedIn, então adicione a Erika no LinkedIn, são anunciados na página, e acho que em Limeira a gente nunca chegou a anunciar os estágios, né? Não. Mas eu já cheguei a anunciar, lembra, Erika, do negócio do aluno ali? Uma vez eu anunciei. Não sai? Não sai. Fica um negocinho assim só. Acho que ninguém nem prestou atenção, entendeu? Não, mandando para mim, eu também compartilho com os alunos. Isso não tem problema nenhum, não.
Tá? Mas sim, a gente aos poucos vai compartilhando. Hoje, a gente voltou a ser um pouco menor, né? O Space estava com umas 50 pessoas, o spin-off com o Morai, a gente está com umas 20 agora em Morai. Né? Tem planos, assim, de crescer bastante nos próximos anos. Então, rotinas que a gente estava começando, de fazer palestras, de recrutamento, etc., a gente deu uma parada agora, né? Mas talvez volte em breve. Legal. O único ruim é que dependendo da vaga que você aplicar, você vai ter que trabalhar comigo ou com a Érica. Isso é, acho que é para motivar os alunos ou é para assustar? Espero que seja para motivar, né, Dani? Não, é só gente boa, gente. Quem saiu do ICS, tudo gente boa. Não, eu recomendo. E uma coisa assim, juntando os assuntos, né, que você falou, Unicamp, etc. Não por ter saído de lá, mas por observar os outros, né? A Unicamp, com certeza, é uma das mais empreendedoras de todas as universidades que eu conheço, tá? Então, essa proximidade entre as empresas ou startups, grandes corporações e a universidade, Unicamp é KPI, é indicador muito bom disso. Tá? Não, e na nossa área, principalmente, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? CIT, Matera, né? É o que a gente vê de empresa aí, não vou ficar citando a lista toda aqui, mas que tem de empresa grande de TI que nasceu da Unicamp e de gerações, assim, da minha para frente, tudo bem. Você falou que você não é tão novo, a Érica foi minha estagiária, então você imagina, sou bem mais velho. Né? Mas mesmo assim, tá? Não estou falando de gente de 80 anos, estou falando de gente de 50 anos, né? Da turma de 50 para cá, de 50 ou menos, né? Eu conseguiria mapear aqui, no mínimo, umas 10 empresas que eu conheço os donos, empresas todas com mais de 50 funcionários. Não, né? Cara, acho que a gente consegue, se a gente juntar, a gente consegue uma dúzia de mais de 1.000 funcionários. Uhum. Tô falando que eu conheço os donos, tá? Não empresa geral, assim, que eu conheço os donos, assim. Mas tem bastante, assim. E tem várias, assim, que são grandes, a gente só não é tão público o nome, tá? É Matera mesmo, assim, tipo, é muito conhecido dentro da Unicamp, mas fora da Unicamp não é tão conhecido, é gigante hoje em dia. A marca dela não é tão, mas eles, agora com essa parte de banco, eles estão explodindo, né? Sim. Parte de Open Banking. Agora, vamos lá. Uma pergunta mais aqui, pensando no futuro. A parte agrícola brasileira é gigante, né? É extremamente rica e poderosa. O Brasil é gigante, a gente acabou de ver uma fazenda maior que Singapura, né? E o Brasil é o tamanho da Europa inteira. Tá? Então, assim, difícil da gente acreditar que em algum momento vai chegar cabo ou mesmo sinal de 5G em todas as fazendas do Brasil, né? Porque até economicamente não faz muito sentido, né? Assim, para uma fazenda lá, né, se tem duas fazendas de 100 mil hectares na frente daquela, né, só para chegar lá, o custo é absurdo, né? Existe perspectiva, por exemplo, aquela ideia da internet do Elon Musk lá, que é por satélite, existem outras perspectivas de como atender essa demanda por conseguir acessar a internet em qualquer lugar do Brasil? Olha, coincidências ou não à parte, o 4G do seu celular foi eu que lancei, tá? Na época. E aí, falava-se assim, eu já perdi um pouco de contato com essa área de telecom, tá? Mas dizem que em breve, né? O 4G tinha essa pegada, né? De ter, não sei se você lembra, o 4G tinha várias bandas, né? Uma das bandas é o 4G rural, se eu não me engano, ele tinha uma taxa de transferência menor do que as outras bandas, mas a abertura muito maior, né? No 5G eu não sei muito bem, mas dizem que querem cobrir sim as principais zonas rurais com o 5G e tem interconexões usando satélite. Então, imagina que hoje, não sei se tu não sabe o que é uma interconexão, então, mas assim, entre as antenas, tá? Ou elas se conversam entre si, ou elas jogam realmente numa interconexão de fibra ótica, tá? E vou dar um exemplo bobo aqui. Eu estou em Taubaté, a interconexão de algumas operadoras das antenas fica em São José. Então, a minha ligação, se eu estou vivo e claro, eu fiz isso. Eu ligo, ele roda dentro das antenas da Vivo, vai até São José, passa para a interconexão de fibra e depois volta a ligação pela rede da Claro, para a pessoa que pode estar do meu lado. Tá?
Então, essas interconexões entre as redes, talvez eles pretendam fazer, ao invés de fibra, usar satélite. E fazer networks locais, né? 5G. Então, não precisa conectar o 5G em todo lugar. Pode lançar para o satélite jogar em outra rede e conectar. A rede Elon Musk, eu já vi, tá? Funcionando. Então, se vocês olharem, aqui vai ser muito difícil, mas eu estava em Tocantins, se você ver 6 ou 7 pontinhos em linha, bonitinho, são os satélites do Elon Musk. Eu já vi rodando ao vivo. Os caras, tá vendo esses 6 pontinhos aqui em seguida? Daí você vai ver que ele vai andando, assim. Eu acho que um dia vai conectar tudo, sim. Só não sei com que velocidade. Tá. Bom, a turma está muito tímida hoje. Né? Vou fazer uma última pergunta, então, para você aqui. A gente está aqui com 50 alunos aí de computação, né, e de engenharias. Né? Se você fosse dar um conselho para eles, assim, olha, o que vale a pena estudar, né, para o futuro? O que vocês recomendariam? Uma resposta bem ampla, viu? E eu vou até abrir a pergunta, passar para fazer a pergunta para você e também para a Érica, para ver o que vocês dois recomendariam. A Érica responde primeiro dessa vez. Acho que para a parte da minha área, né? Então, sou PO, né? Dentro de Morai. Então, toda a parte de metodologias, tanto a parte de gestão de projetos tradicional, que a gente trabalhei bastante com o Marcos a respeito, mas a gente vê muita coisa em relação à parte de ágil. Então, tanto Kanban, Scrum, então você verifica que é realmente utilizado. E a ideia é até conversar com você, Marcos, que eu fiz o Kanban e ele é totalmente Lean, né? É baseado totalmente no Lean. E então toda essa parte de metodologias, acho que você acaba pegando um pouquinho de tudo, aprendendo e colocando em prática. Então, para quem quer ir para essa área, tem muita vaga, tem bastante oportunidade, mas também é importante não ser só gestor. Então, a gente aqui em Moraes, a gente conhece, eu conheço as metodologias, mas também sei o que está acontecendo no back-end e no front-end. Então, eu consigo conversar com os devs, consigo entender o que eles estão fazendo. Então, ter essa noção de visão geral, né? Então, de negócio também e a visão geral de tecnologia. Então, tem que ter esses dois mundos, com certeza. Muito bom. Bom, é o que eu falo. O pessoal, acho que o pessoal de TI vai fazer gestão de projetos comigo semestre que vem, né? Se eu não me engano, né? A turma vai fazer gestão de projeto. Olha, gente, tá vendo? A Érica, né? Ela é alguém formada em TI, né? Eu acredito que foi comigo ali que ela descobriu esse mundo, porque ela entrou né, para ser minha estagiária para trabalhar com desenvolvimento. Foi. Exatamente. Mas dava consultoria em gestão de projetos e eu percebi que ela gostava muito desse tema, acabou se especializando nesse tema. Então, olha, não é só teoria, né, Érica? Esse conhecimento vale a pena aprender, né? Vale a pena aprender, que você vê que consegue aplicar na prática, ver os resultados e a gente precisa ter, né, essa parte de gestão, não adianta. Não dá para deixar a empresa livre, sem nada, sem nenhuma metodologia acompanhando, porque o pessoal quer saber o que está acontecendo, quer métricas, né, Dani? Quer saber, quer resultados. Um pouco antes de eu entrar era assim, cara. Era muito louco. Aí, pessoal, só para eu... desculpa, Dani, pode falar. Não, aos poucos foi estruturando, mas no começo era meia dúzia, 8 desenvolvedores, assim, na raça, sabe? Não, mas é que eu costumo falar na disciplina de gestão de projeto também, não adianta ser piloto de cronograma, né? Não é aquele cara que tem lá as coisas tudo controladinho, mas não vai lá e olhar a coisa que está acontecendo, né? Um bom gestor tem que olhar a prática, né? Tem que olhar o que está acontecendo de verdade. E aí, Dani, e você? Olha, assim, como carreira, acho que qualquer área que envolva a tecnologia hoje em dia, eu vejo uma perspectiva muito boa, tá? Então, não só como programador, mas se você gosta de hardware, gosta das áreas de negócio relacionadas à tecnologia, eu acho que tem muito apelo por um bom tempo ainda, tá? Eu vejo pesquisas, assim, que dizem, né, projetam que
vai ter uma deficiência de desenvolvedores no Brasil de 200 mil desenvolvedores até, nos próximos anos aí. Né? Eu sempre confundo o número de anos para frente, tá? Mas... hoje dizem que são 100 mil já. Hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, a última vez, há uns 2, 3 anos atrás, que eu olhei o número de médicos cadastrados em algum conselho, no Brasil dava 100 mil. Ou seja, o número de médicos formados no Brasil e atuantes é a deficiência de programados hoje. Vocês têm uma ideia de proporção. Tá? Eu falo isso também porque toda minha família é médica. Meus irmãos fizeram Unicamp também, etc. Cunhado, os professores também. Enfim. Aí eu sempre olho essas coisas médicas também com eles. Aí, qualquer área de tecnologia, acho que tem muita abertura. Aí é uma questão de ver o que você gosta, tá? Tem pessoas que gostam de programação, conheço um monte, né? E áreas específicas, tá? Eu, por exemplo, minha iniciação foi em redes neurais. Então, se eu fosse programar, eu gostaria muito de uma parte mais de data sciences, tá? Eu sempre gostei muito de matemáticas e data science, mais do que arquitetura, back-end ou front, alguma coisa. Mas foi me levando para outro lado e eu descobri que eu gosto mais da área de negócios. Um comentário quanto a Érica, eu não fico surpreso, que ela gosta de estruturar e gerenciar projetos, etc., né? Ser agilista, enfim. Porque ela sempre gostou da área técnica, mas sempre foi muito estruturada e planejada. Então, não fico surpreso. Né? Porque ela não virou dev, virou agilista. Muito bom. Mas para mim é mais uma questão do que fazer o que você gosta mais. Tá? Legal, legal. Olha, aqui falando, tem gente de ambiental, tem engenharia ambiental, tem gente de engenharia de telecom. Acho que todas essas aí também tem muito espaço na sua área, né? O ambiental, assim, curiosidade mesmo, né? Onde o pessoal acaba indo, se encaixando, assim? Tem alguém de ambiental para responder aí? Alô? Uma pessoa corajosa aí, levantar a mão mesmo. Vamos lá, gente. Alguém colabora? Tem 40 pessoas aqui, ninguém... Essa turma tá, viu? Realmente vai levar puxão de orelha a semana que vem. Mas estão muito tímidos. Mas eu sei, por exemplo, gente que trabalha em... Aqui, ó, sistema de informação não é minha... Não. Tem gente de ambiental nessa turma. Se não está aqui na aula, ok, mas tem. Mas eu sei que trabalha, por exemplo, na parte de empresas de águas, estação de tratamento, né, esse tipo de coisa eu sei que tem. Teve aquela pessoa que falei que está dessa turma aqui que... tem uma, pelo menos, que é essa pessoa que eu falei, né, que trabalhou em frigorífico, né? Então, justamente com a parte de ambiental, então, tem essa parte, tá? Então, ali na Unicamp, eles trabalham muito na Faculdade de Tecnologia com poluição, toxicologia, eu sei que trabalham nesse tipo de coisa. Tá? Entendi. Até um gancho, assim, um pouco para da pergunta anterior, quanto à formação, etc., assim, uma dica para vocês, tá? O que você vai se formar agora não define sua carreira no futuro, tá? Então, eu, por exemplo, fiz computação e não sou programador. A Érica está um pouco mais perto, mas também não é programador. E tem muitos pessoas de contrário também, tá? No time de Data Science nossos, tem matemático, físico, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. Eu já encontrei publicitário, programador. Então... O Vini também, ele tinha passado em medicina, não foi? Não sei. Eu acho que foi. Ele passou em medicina, não quis fazer e foi para computação, alguma coisa assim. Conheço bem essa história. Bom, uma pessoa de telecom, engenharia de modo geral, para trabalhar nessa área é bem próximo, né? Principalmente no mundo de dados, né? Tem muito mais conhecer dados do que a tecnologia é mais fácil de aprender, né? Saber traduzir dados é que é mais desafiador. Mas, assim, outra dica, né? Não ache que você vai se formar agora vai definir para o resto da sua carreira. A carreira é bem mais robusta e ampla, que você pode pensar e pode mudar e etc. Eu mesmo, por causa de estar andando, passar a assistir uma palestra, mudou tudo que eu achava que ia fazer na minha carreira. Então.
ter ido para uma startup fez que eu trabalhasse em outras, entendeu? E assim foi. Muito bom, Daniel, eu falo isso direto para os alunos, né? Eu falo assim, às vezes você vê aquela você SA da vida, né? Faça o plano de 30 anos da sua vida. Eu falei, cara, você pode até fazer para ter uma ideia, mas, né, não se prenda a isso, né? Assim, né? Deixa, porque às vezes se prender a isso, você deixa de ver oportunidades, né? Então, minha carreira também foi muito que nem você, assim, eu precisava arranjar dinheiro para pagar a faculdade, né? Para pagar a faculdade não, né? Para sustentar na Unicamp. Apareceu um estágio, cara, eu vou lá. Né? Na verdade, apareceu uma iniciação científica. Pode ser que role em bolsa, vou lá. Aí trabalhei com IA. Aí o estágio, como eu já tinha trabalhado com IA, fui para estágio. Né? Aí no estágio trabalhei com manufatura. Né? E aí a minha carreira foi toda na linha de manufatura, Lean, né? Enfim. Foi aquela coisa, não tinha plano nenhum, foi indo, né? Foi indo. Então, o que eu acho importante, né? Até falei nessa entrevista ali, porque eles falam que eu fui diretor de planejamento, né? Eles acharam, tu não acha que planejamento é evidência, né? Tipo, onde você vai, o que vai estar acontecendo daqui a 5, 10 anos? Cara, isso é evidência, velho. Eu vou estruturando aqui o caminho, vejo os riscos, etc. Lidar com todas essas intempéries no meio do caminho, replanejar, isso é planejamento. Ficar adivinhando onde você vai estar daqui a 5, 10 anos é evidência. Entendeu? E eu ainda não sou vidente. Mas, assim, até um pouco contra você SA, eles falam assim, não, de onde você imagina daqui a 5, 10 anos? É legal você se imaginar, é legal você responder, mas também não fique frustrado se você não chega exatamente lá, tá? Naquele momento. E eu tenho uma história interessante minha, tá? Quando eu me formei, eu achei que ia na consultoria lá, fez umas contas, assim, cara, onde você se imagina daqui a 10, 15 anos, né? Eu achei que ia ser diretor lá, né? Nessa consultoria. 10, 15 anos depois, deu um monte de volta. Não sou diretor lá, mas acabei virando em outro lugar. É totalmente diferente do que eu achei que ia ser. Então, a dica que eu dou é não fica colocando um ponto, é mais ou menos uma direção. E também não fica frustrado se as coisas mudarem, entendeu? É bem menos linear que a gente acha que é a carreira. Muito bom. Dani, agradecer muito a sua participação aqui, tá? Foi ótima, ajudou bastante o aluno e vai ter conteúdo para o resto da vida, vai para o nosso canal do YouTube aí para os alunos olharem, tá? Então, realmente, valeu bastante, é muito bom aí ver mais um bicho meu aí, né? Carreira de sucesso. Não tem jeito, cara, são todos bichos meus, tá? Então, assim, todo mundo que se formou em engenharia de computação na Unicamp é bicho meu, porque eu sou a primeira turma, certo? Então... Boa. Pô, faz tempo que eu escutava que eu era bicho, cara, tu fica até emocionado. Cara, bicho é sempre bicho, não tem. Você andou lá agora? Eu me sinto muito velho assim andando. Dinossauro, né, cara? Agora eu já sou lá do período mais dinossaurico ainda, né? Então, mas legal, muito bom, valeu muito, tá? Foi muito, ajudou bastante os alunos. Érica, obrigado por ajudar aí na organização. Tá? E aí, assim, a porta está aberta para qualquer coisa conjunta, divulgar vagas, os alunos já estão aqui perguntando de estágio, tá? Então, à disposição, tá? O que precisar, a parceria está aberta, muito bom aí ver na empresa que está atuando aí, pessoal aqui da Unicamp. Show. Tá? Obrigado aí pelo convite. Espero que tenha outros aí que eu possa comparecer pessoalmente, né? Acho que é um pouco mais interativo, vai ficar mais... bem melhor. Menos bem melhor. Impessoal, né? Uhum. E adiciona eu e a Érica, o pessoal que tem interesse em estágio, essas coisas no LinkedIn. Lá a gente sempre anuncia, conversa, etc. Bom, gente, tá aí no chat, tá? Os 3 contatos da Érica, do Dani e da Morai. É Morai que fala? É Morai. Morai... Aí é uma pergunta que a gente poderia ter feito, né? O que quer dizer Morai, né? Morai é um laboratório de agricultura no Império Inca. Então, se vocês derem um Google ali em Morai, vocês vão ver que no Império Inca eles faziam nos barrancos, fazendo Terraços. Pequenos terraços, né? Fazendo microclimas diferentes, testando cultivares diferentes, etc. Então, a gente tirou a ideia daí, do Império Inca. Muito legal, muito bom. Então, valeu mesmo, gente. Obrigadão. Parar a gravação aqui. Obrigado.